Você sente o nó na garganta? Aquele aperto no peito que te impede de respirar fundo, como se o ar estivesse rarefeito, pesado demais para ser tragado? Talvez seja a reunião de amanhã, a apresentação que te tira o sono, ou até mesmo aquela mensagem não respondida que paira na sua mente como uma sombra insistente. A ansiedade, essa intrusa silenciosa, que se instala sorrateiramente e te faz refém dos seus próprios pensamentos. Não se engane, você não está sozinho. Vivemos em uma era de hiperconexão, de informações incessantes, de metas inatingíveis e de uma pressão constante para sermos perfeitos, bem-sucedidos e felizes o tempo todo. Uma ilusão que nos afasta da nossa essência e nos joga em um ciclo vicioso de preocupações e medos. O futuro, antes um horizonte de possibilidades, se torna um campo minado de e se? E se eu falhar? E se eu não for bom o suficiente? E se tudo der errado? Essa obsessão pelo controle, essa necessidade de prever cada passo, cada resultado, é uma armadilha. Uma armadilha que te prende em um estado de alerta constante, drenando sua energia, minando sua confiança e te impedindo de viver o presente em sua plenitude. Você se torna um espectador da sua própria vida, preso em um loop infinito de ansiedade, enquanto o tempo, implacável, continua a correr. Mas e se existisse uma maneira de silenciar essa voz interior, de acalmar essa tempestade de pensamentos, de se libertar das amarras da preocupação e de encontrar a serenidade em meio ao caos? E se a chave para essa transformação estivesse em um lugar inesperado, na sabedoria milenar dos estoicos? Não espere fórmulas mágicas ou soluções instantâneas. O caminho para a serenidade é uma jornada, um processo contínuo de autoconhecimento, de disciplina e de aceitação. Uma jornada que exige coragem, persistência e, acima de tudo, a disposição de questionar suas próprias crenças e de desafiar seus próprios limites. Imagine-se como um navegador em um mar revolto. As ondas da ansiedade te atingem com força, o vento da incerteza te desorienta e a escuridão do medo te assusta. Mas você não está sozinho no leme. Você tem a bússola da razão, o mapa da sabedoria e a âncora da aceitação. Ferramentas poderosas que te permitirão navegar com segurança, mesmo nas águas mais turbulentas. Essa não é uma promessa de uma vida sem problemas, sem desafios ou sem dificuldades. A vida é inerentemente incerta e imprevisível. Mas é uma promessa de uma nova perspectiva, de uma nova forma de encarar os desafios, de uma nova maneira de se relacionar com seus próprios pensamentos e emoções. Uma promessa de uma vida mais plena, mais significativa e mais livre. Prepare-se para embarcar em uma jornada transformadora, onde a sabedoria antiga se encontra com os desafios modernos, onde a serenidade se torna sua maior arma e onde a liberdade se torna o seu maior tesouro. Uma jornada que te levará de volta para casa, para o lugar onde a paz interior reside, dentro de você. Contudo, antes de prosseguirmos nessa exploração da filosofia estoica, é crucial desmistificar uma concepção errônea comum, a crença de que o estoicismo prega uma passividade resignada diante das adversidades. Longe disso, o estoicismo nos convida a uma ação virtuosa e direcionada, mas com uma compreensão clara dos limites do nosso controle. Não se trata de se acovardar frente aos desafios, mas de enfrentá-los com coragem, sabedoria e, acima de tudo, discernimento. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com críticas no ambiente de trabalho. É natural sentir-se atacado, desmotivado e até mesmo com raiva. A reação instintiva pode ser a de se defender, de contra-atacar ou até mesmo de se retrair. Mas o estoicismo nos ensina a dar um passo atrás, a analisar a crítica com objetividade e a separar o joio do trigo. Existe alguma verdade naquilo que foi dito? Existe alguma oportunidade de aprendizado e de crescimento? Se a resposta for sim, absorva a crítica como um presente, como uma chance de aprimorar suas habilidades e de se tornar uma pessoa melhor. Se a resposta for não, deixe que as palavras escorram por você, como água em um rochedo. Não permita que a negatividade alheia te contamine e te impeça de seguir em frente. Ademais, a prática da atenção plena, mindfulness, uma ferramenta poderosa no arsenal estoico, nos auxilia a cultivar a serenidade em meio ao turbilhão da vida moderna. Ao focarmos no momento presente, sem julgamentos ou expectativas, somos capazes de observar nossos pensamentos e emoções com clareza e distanciamento. Imagine-se sentado à beira de um rio, observando a correnteza. Os pensamentos são como folhas que flutuam na água. Você não precisa se agarrar a eles,
nem se deixar levar por eles. Apenas observe-os passar, com curiosidade e compaixão. Essa prática simples, mas profunda, nos permite romper com o ciclo da ansiedade e nos reconectar com a nossa essência. Em contrapartida, a aceitação radical, outro pilar fundamental do estoicismo, nos convida a abraçar a realidade tal como ela é, sem resistências ou lamentações. Não se trata de aprovar ou de justificar o que acontece, mas de reconhecer que existem coisas que estão além do nosso controle e que a única maneira de encontrar a paz é aceitá-las. Pense em um agricultor que enfrenta uma seca prolongada. Ele pode se desesperar, se lamentar e se revoltar contra a natureza. Ou ele pode aceitar a realidade, adaptar suas estratégias e focar naquilo que está ao seu alcance, cuidar da terra, plantar sementes resistentes e esperar pela chuva. A aceitação não é sinônimo de inércia, mas de sabedoria e de resiliência. Acrescente-se a isso a importância de cultivar a virtude como um fim em si mesmo, e não como um meio para alcançar a felicidade ou o sucesso. Os estoicos acreditavam que a virtude é o único bem verdadeiro e que a felicidade é uma consequência natural de uma vida virtuosa. Seja justo, honesto, corajoso, temperante e sábio em todas as suas ações. Não se preocupe com a aprovação alheia, nem com os resultados. Foque em fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias. A recompensa virá, não necessariamente em forma de reconhecimento ou de sucesso, mas em forma de paz interior e de contentamento. Outro aspecto crucial é a prática da visualização negativa, uma técnica que consiste em imaginar os piores cenários possíveis, não para se apavorar, mas para se preparar para enfrentar as adversidades com serenidade e resiliência. Ao anteciparmos as dificuldades, somos capazes de desenvolver estratégias para lidar com elas e de apreciar ainda mais as coisas boas da vida. Pense em um atleta que se prepara para uma competição importante. Ele não apenas visualiza o sucesso, mas também os obstáculos que poderá enfrentar: a fadiga, a dor, a pressão. Ao se preparar mentalmente para o pior, ele se torna mais forte e mais confiante. Além disso, a reflexão diária, um hábito essencial para os estoicos, nos permite analisar nossas ações, identificar nossos erros e aprender com nossas experiências. Reserve alguns minutos do seu dia para meditar sobre seus pensamentos, suas emoções e seus comportamentos. Pergunte-se: o que eu fiz bem hoje? O que eu poderia ter feito melhor? Como posso me tornar uma pessoa mais virtuosa? Essa prática simples, mas poderosa, nos ajuda a cultivar a autoconsciência e a nos tornarmos mestres de nós mesmos. Finalmente, lembre-se de que a jornada estoica é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Não espere resultados imediatos, nem se desanime com os tropeços. O importante é persistir, com paciência e perseverança. A cada dia, a cada desafio superado, você estará mais perto de alcançar a serenidade e a liberdade que tanto almeja. Agora, ponderemos sobre a arte da desidentificação. Frequentemente, nos apegamos a rótulos, identidades e crenças, definindo-nos por nossos sucessos, fracassos, posses e opiniões. Essa identificação excessiva cria uma fragilidade, tornando-nos vulneráveis a críticas, perdas e decepções. O estoicismo nos convida a questionar essas identificações, a reconhecer que somos muito mais do que a soma de nossas partes e que nossa verdadeira essência reside em nossa capacidade de raciocínio e de virtude. Imagine um ator que interpreta diversos papéis ao longo de sua carreira. Ele não se identifica com nenhum deles de forma permanente, reconhecendo que são apenas personagens temporários. Da mesma forma, podemos nos desidentificar de nossos próprios papéis, reconhecendo que somos seres em constante transformação e que nossa verdadeira identidade reside em nossa capacidade de escolher como reagir às circunstâncias da vida. Em contrapartida, analisemos a importância do autocontrole como ferramenta para a manifestação. A cultura contemporânea frequentemente glorifica a gratificação instantânea, o prazer efêmero e a busca incessante por novidades. Essa mentalidade nos afasta de nossos objetivos de longo prazo e nos torna reféns de nossos impulsos. O estoicismo nos ensina a cultivar o autocontrole, a dominar nossos desejos e a direcionar nossa energia para aquilo que realmente importa. Não se trata de reprimir nossos sentimentos, mas de compreendê-los e de escolher como agir em resposta a eles. Considere um atleta que se prepara para uma maratona. Ele não se permite ceder à tentação de comer alimentos não saudáveis ou de faltar aos treinos, reconhecendo que cada escolha o aproxima ou o afasta de seu objetivo. Da mesma forma,
podemos cultivar o autocontrole em todas as áreas de nossa vida, direcionando nossos esforços para a manifestação de nossos sonhos e aspirações. Adicionalmente, reflitamos sobre o poder da perspectiva. A forma como percebemos o mundo influencia diretamente nossas emoções e nossos comportamentos. Uma situação que pode parecer catastrófica para uma pessoa pode ser vista como uma oportunidade de crescimento para outra. O estoicismo nos ensina a cultivar uma perspectiva mais ampla e equilibrada, a questionar nossos preconceitos e a buscar o lado positivo em todas as situações. Pense em um empreendedor que enfrenta um revés em seu negócio. Ele pode se desesperar e se sentir derrotado, ou pode analisar a situação com objetividade, identificar os erros cometidos e aprender com eles. A perspectiva que ele escolherá influenciará diretamente seu sucesso futuro. Sim, é fundamental abordar a questão da impermanência. Tudo na vida é transitório, passageiro e sujeito a mudanças. A beleza da flor, a força da montanha, a alegria do encontro, tudo se desfaz com o tempo. Apegarmos a essas coisas é como tentar segurar areia entre os dedos. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. O estoicismo nos convida a abraçar a impermanência, a reconhecer que a mudança é a única constante e a encontrar a paz na aceitação desse fato. Considere um rio que flui incessantemente. Ele não se apega a nenhuma margem, a nenhuma pedra, a nenhum obstáculo. Ele simplesmente segue seu curso, adaptando-se às mudanças do terreno. Da mesma forma, podemos aprender a fluir com a vida, aceitando suas transformações e encontrando a serenidade na impermanência. Em complemento, analisemos o valor do desapego. O apego aos bens materiais, ao status social, às opiniões alheias e até mesmo às pessoas que amamos pode gerar sofrimento e frustração. O estoicismo nos ensina a cultivar o desapego, a reconhecer que nada nos pertence de fato e que a verdadeira felicidade reside em nossa capacidade de apreciar o presente, sem a necessidade de possuir ou de controlar. Pense em um monge budista que renuncia a todos os seus bens materiais e se dedica à meditação e à contemplação. Ele não se apega a nada, reconhecendo que a verdadeira riqueza reside em sua paz interior e em sua conexão com o universo. Da mesma forma, podemos cultivar o desapego em nossas vidas, libertando-nos das amarras do consumismo e do materialismo e encontrando a felicidade na simplicidade e na gratidão. Agora, ponderemos sobre a arte sutil da ação correta, mesmo quando desprovida de reconhecimento. A busca incessante por validação externa, por aplausos e elogios, pode nos desviar do caminho da virtude, transformando nossas ações em meros instrumentos para a obtenção de aprovação. O estoicismo, por outro lado, nos convida a agir de forma correta e justa, independentemente do reconhecimento ou da recompensa. Não se trata de altruísmo cego, mas de uma compreensão profunda de que a virtude é a sua própria recompensa e que a integridade moral é o alicerce de uma vida plena e significativa. Imagine um médico que se dedica a cuidar de seus pacientes com diligência e compaixão, mesmo quando eles não podem pagar por seus serviços ou quando seus esforços não são reconhecidos. Ele não age por fama ou por dinheiro, mas por um senso profundo de dever e de compromisso com o bem-estar alheio. Da mesma forma, podemos cultivar a ação correta em todas as áreas de nossa vida, agindo com justiça, honestidade e bondade, mesmo quando ninguém está olhando. Em contrapartida, analisemos a importância de cultivar a resiliência emocional através da prática da indiferença preferida. Este conceito, central no estoicismo, não implica uma apatia gélida, mas sim uma hierarquização ponderada de valores. Reconhecemos que alguns eventos e circunstâncias são preferíveis a outros, saúde em vez de doença, riqueza em vez de pobreza. Contudo, compreendemos que nenhum desses fatores externos detém o poder de determinar nossa felicidade ou nosso valor intrínseco. Sendo assim, cultivamos uma serenidade interior que nos permite enfrentar os reveses da vida com equanimidade, sabendo que nossa felicidade não depende de fatores externos, mas sim de nossa própria virtude e de nossa capacidade de escolher como reagir às circunstâncias. Considere um empresário que perde um contrato importante. Ele pode lamentar a perda e se desesperar, ou pode reconhecer que a perda é preferível ao ganho, mas que sua felicidade não depende desse único evento. Ele pode aprender com a experiência, adaptar suas estratégias e seguir em frente com resiliência e determinação. Adicionalmente, reflitamos sobre o papel crucial do memento mori, a lembrança constante da mortalidade, na busca por uma vida plena e significativa. Longe de ser uma prática mórbida ou pessimista, o memento mori nos convida a valorizar cada momento,
a priorizar o que realmente importa e a viver com intensidade e propósito. Ao reconhecermos a brevidade da vida, somos menos propensos a nos preocuparmos com trivialidades, a nos apegarmos a bens materiais e a procrastinarmos nossos sonhos. Em vez disso, somos impelidos a agir com coragem, a cultivar relacionamentos significativos e a deixar um legado positivo no mundo. Pense em um artista que, ao ser diagnosticado com uma doença terminal, decide dedicar seus últimos dias a criar obras que inspirem e emocionem as pessoas. Ele não se lamenta por sua situação, mas usa sua experiência para criar algo belo e duradouro. Da mesma forma, podemos usar a lembrança da mortalidade como um catalisador para vivermos com mais paixão, propósito e gratidão. Por outro lado, vale a pena explorar a disciplina da vontade dirigida, crucial para transformar intenções em ações concretas. A mera contemplação filosófica, sem a correspondente aplicação prática, torna-se um exercício estéril. A vontade dirigida exige um compromisso ativo com a implementação dos princípios estoicos no cotidiano, transformando a sabedoria em hábito e a teoria em prática. Isso implica a definição de metas claras e alcançáveis, a criação de um plano de ação detalhado e a persistência incansável, mesmo diante de obstáculos e contratempos. Considere um músico que, apesar do talento inegável, dedica horas diárias à prática e ao aprimoramento de sua técnica. Ele não se contenta com a mera inspiração, mas transforma sua paixão em disciplina, alcançando a maestria através do trabalho árduo e da dedicação constante. Da mesma forma, podemos cultivar a vontade dirigida em todas as áreas de nossa vida, transformando nossos sonhos em realidade através do esforço contínuo e da perseverança inabalável. Em complemento, analisemos a importância de cultivar a simpatia universal, a capacidade de nos conectarmos com todos os seres humanos, independentemente de sua origem, raça, religião ou condição social. O estoicismo nos ensina a reconhecer a humanidade comum que nos une, a cultivar a compaixão e a empatia e a tratar os outros com respeito e dignidade. Ao reconhecermos a interconexão de todos os seres, somos menos propensos a julgarmos, a criticarmos e a discriminarmos. Em vez disso, somos impelidos a agir com justiça, a defender os oprimidos e a construir um mundo mais justo e igualitário. Pense em um líder que, ao se deparar com uma situação de conflito, se esforça para compreender as perspectivas de todos os envolvidos, a encontrar soluções que beneficiem a todos e a promover a reconciliação e a harmonia. Ele não age por interesse próprio, mas por um senso profundo de responsabilidade e de compromisso com o bem-estar da comunidade. Da mesma forma, podemos cultivar a simpatia universal em nossas vidas, tratando os outros com a mesma consideração e respeito que gostaríamos de receber. Explorando ainda mais as profundezas da serenidade estoica, é imprescindível desmistificar a falácia de que a autossuficiência implica isolamento. Pelo contrário, o estoicismo nos incita a cultivar relacionamentos significativos, mas com uma compreensão clara de que nosso bem-estar emocional não deve depender da aprovação ou da companhia constante dos outros. Trata-se de nutrir conexões autênticas, baseadas no respeito mútuo e na partilha de valores, sem nos tornarmos reféns das expectativas alheias ou da necessidade de validação externa. Imagine um farol solitário, erguido em meio à vastidão do oceano. Ele cumpre sua função essencial, guiando navios com sua luz constante, sem depender da presença de outras construções ou da admiração dos navegantes. Da mesma forma, podemos cultivar nossa autossuficiência emocional, encontrando a força e a segurança dentro de nós mesmos, sem nos isolarmos do mundo ou nos privarmos do prazer de compartilhar nossa jornada com pessoas que nos inspiram e nos apoiam. Em contrapartida, urge abordar a armadilha da comparação social, um veneno sutil que corrói a autoestima e nos impede de apreciar nossas próprias conquistas. A cultura contemporânea, com sua ênfase exacerbada na competição e na busca incessante por reconhecimento, nos induz constantemente a nos compararmos com os outros, medindo nosso valor com base em padrões externos e muitas vezes inatingíveis. O estoicismo nos convida a romper com esse ciclo vicioso, a reconhecer a singularidade de nossa jornada e a focar em nosso próprio progresso, sem nos deixarmos abalar pela inveja ou pela admiração excessiva. Pense em um artesão que se dedica a criar peças únicas, com esmero e paixão. Ele não se preocupa em comparar seu trabalho com o de outros artistas, mas se concentra em aprimorar suas habilidades, em expressar sua criatividade e em oferecer ao mundo algo de belo e original. Da mesma forma, podemos cultivar nossa individualidade, celebrando nossas qualidades e talentos únicos, sem nos deixarmos intimidar pela comparação ou pela competição. Adicionalmente,
É crucial examinar a importância de cultivar a gratidão como antídoto para a insatisfação constante. A mente humana, naturalmente inclinada a focar no que falta e no que poderia ser melhor, tende a negligenciar as bênçãos e as oportunidades que já estão presentes em nossa vida. O estoicismo nos convida a praticar a gratidão, a reconhecer e a apreciar as coisas boas que nos cercam, desde os pequenos prazeres do dia a dia até as grandes conquistas de nossa trajetória. Ao cultivarmos a gratidão, mudamos nosso foco, passamos a valorizar o presente e a encontrar contentamento nas coisas simples, combatendo a insatisfação e a ansiedade. Considere um agricultor que, ao contemplar a colheita abundante, expressa sua gratidão à terra, ao sol e à chuva. Ele reconhece que seu sucesso não depende apenas de seu esforço, mas também da generosidade da natureza e da colaboração de outros. Da mesma forma, podemos cultivar a gratidão em nossas vidas, reconhecendo as dádivas que recebemos e expressando nossa apreciação a quem nos ajuda e nos apoia. Outrosim, não podemos negligenciar a relevância de abraçar a simplicidade voluntária como forma de libertação do consumismo e do materialismo. A busca incessante por bens materiais e por experiências extravagantes, frequentemente motivada pela necessidade de preencher um vazio interior ou de impressionar os outros, pode nos aprisionar em um ciclo vicioso de dívidas, ansiedade e insatisfação. O estoicismo nos convida a simplificar nossas vidas, a reduzir o consumo desnecessário e a focar no que realmente importa: nossos valores, nossos relacionamentos e nosso desenvolvimento pessoal. Ao abraçarmos a simplicidade voluntária, libertamo-nos das amarras do materialismo, encontramos mais tempo e energia para investir em atividades que nos trazem alegria e significado e contribuímos para um mundo mais sustentável e equitativo. Pense em um viajante que decide explorar o mundo com uma mochila leve, renunciando ao conforto e ao luxo em favor da liberdade e da aventura. Ele descobre que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas nas experiências vividas, nos aprendizados adquiridos e nas conexões humanas estabelecidas ao longo do caminho. Da mesma forma, podemos simplificar nossas vidas, desapegando-nos do que é supérfluo e focando no que é essencial. Por fim, é imperativo reconhecer a importância de cultivar a autocompaixão como ferramenta para lidar com a imperfeição humana. A busca pela perfeição, frequentemente impulsionada por um senso crítico implacável, pode nos levar à frustração, à autocrítica e à autossabotagem. O estoicismo nos convida a sermos gentis e compassivos conosco mesmos, a reconhecermos que somos seres humanos imperfeitos, sujeitos a erros e falhas, e a aprendermos com nossas experiências, sem nos julgarmos ou nos condenarmos. Ao cultivarmos a autocompaixão, fortalecemos nossa resiliência emocional, aumentamos nossa autoestima e nos tornamos mais capazes de enfrentar os desafios da vida com serenidade e otimismo. Imagine um professor que, ao corrigir a prova de um aluno, reconhece seus erros, mas também valoriza seus esforços e o incentiva a continuar aprendendo. Ele não o critica ou o humilha, mas o trata com respeito e compaixão, oferecendo-lhe o apoio necessário para superar suas dificuldades. Da mesma forma, podemos cultivar a autocompaixão em nossas vidas, tratando-nos com a mesma gentileza e compreensão que ofereceríamos a um amigo querido. Adentrando em esferas ainda mais sutis da resiliência estoica, torna-se imperativo destrinchar a falácia do controle absoluto sobre o futuro, substituindo-a pela maestria da adaptação ao presente. A obsessão em prever e manipular cada desdobramento da existência gera ansiedade e frustração, obscurecendo a capacidade de responder com sabedoria e flexibilidade às inevitáveis reviravoltas da vida. Em vez de se aferrar a planos rígidos, o estoicismo propõe cultivar a agilidade mental e a prontidão para ajustar o curso conforme as circunstâncias se alteram, transformando obstáculos em oportunidades e incertezas em trampolins para o crescimento. Imagine um surfista experiente, que não tenta controlar as ondas, mas se adapta ao seu ritmo e à sua força, aproveitando cada crista para deslizar com graça e perícia. Da mesma forma, podemos aprender a navegar pelas ondas da vida, aceitando as mudanças como inerentes à jornada e utilizando nossa inteligência e nossa virtude para nos adaptarmos e prosperarmos em qualquer situação. Por outro lado, é fundamental desmascarar a ilusão de que a felicidade reside na ausência de sofrimento, substituindo-a pela aceitação e pela transformação da dor em sabedoria. A busca incessante pelo prazer e pela evitação da dor gera uma aversão à realidade e uma fragilidade emocional que nos tornam vulneráveis a qualquer contratempo. O estoicismo, ao contrário, nos convida a abraçar a totalidade da experiência humana, reconhecendo que o sofrimento é uma parte inevitável da vida e que pode ser um poderoso catalisador para o crescimento pessoal e espiritual. Ao enfrentarmos a dor com coragem e aceitação, aprendemos lições valiosas sobre nós mesmos,
sobre o mundo e sobre o significado da existência, transformando a adversidade em força e a tristeza em compaixão. Pense em um escultor que utiliza a pedra bruta, com suas imperfeições e arestas, para criar uma obra de arte de beleza singular. Ele não tenta eliminar a pedra, mas a transforma, revelando o potencial que reside em sua essência. Da mesma forma, podemos transformar nossa dor em arte, utilizando nossas experiências para criar uma vida mais rica, mais profunda e mais significativa. Em contrapartida, torna-se premente desmantelar a crença de que o sucesso se mede pela acumulação de riquezas materiais, substituindo-a pelo cultivo da riqueza interior e da contribuição para o bem comum. A obsessão pelo dinheiro e pelo status social gera uma competição desenfreada, uma insatisfação constante e uma desconexão com os valores essenciais da vida. O estoicismo, em contrapartida, nos convida a redefinir o conceito de sucesso, valorizando a virtude, a sabedoria, a integridade, a compaixão e a contribuição para o bem-estar da sociedade. Ao focarmos no desenvolvimento de nosso caráter e no serviço aos outros, encontramos um propósito mais profundo e duradouro, construindo uma vida de significado e de legado. Imagine um professor que se dedica a inspirar e a transformar a vida de seus alunos, sem se preocupar com o salário ou com o reconhecimento. Ele encontra sua recompensa na alegria de ver seus alunos crescerem e se tornarem pessoas melhores, construindo um futuro mais promissor para a sociedade. Da mesma forma, podemos redefinir nosso conceito de sucesso, valorizando a riqueza interior e a contribuição para o bem comum. Além disso, é vital desconstruir a ideia de que a validação externa é essencial para a autoestima, substituindo-a pela autovalidação e pela aceitação incondicional de si mesmo. A dependência da aprovação alheia gera uma insegurança constante e uma vulnerabilidade à crítica e ao julgamento. O estoicismo, ao contrário, nos convida a cultivar a autoconfiança, a reconhecer nosso valor intrínseco e a nos amarmos e nos aceitarmos incondicionalmente, com todas as nossas qualidades e imperfeições. Ao nos validarmos internamente, tornamo-nos mais resilientes, mais autênticos e mais capazes de enfrentar os desafios da vida com coragem e serenidade. Pense em um escritor que, apesar das críticas negativas e da falta de reconhecimento, continua a escrever com paixão e convicção, expressando sua voz única e compartilhando sua visão com o mundo. Ele não busca a aprovação alheia, mas a satisfação de criar e de se expressar livremente. Da mesma forma, podemos cultivar a autovalidação, reconhecendo nosso valor intrínseco e nos amando e nos aceitando incondicionalmente. Consequentemente, é indispensável desmistificar a noção de que a razão deve suprimir as emoções, substituindo-a pela integração inteligente da razão e da emoção. A repressão das emoções gera um desequilíbrio interior, uma desconexão com nossa intuição e uma incapacidade de lidar com as situações de forma autêntica e eficaz. O estoicismo, ao contrário, nos convida a reconhecer e a validar nossas emoções, a compreendê-las e a utilizá-las como fonte de informação e de energia, integrando-as à nossa razão para tomar decisões mais sábias e para agir de forma mais compassiva e eficaz. Imagine um líder que, ao enfrentar uma crise, não se deixa dominar pelo medo ou pela raiva, mas utiliza sua inteligência emocional para compreender as necessidades e os sentimentos de sua equipe, tomando decisões que equilibrem a razão e a emoção, promovendo a união e a superação. Da mesma forma, podemos integrar a razão e a emoção, utilizando nossa inteligência emocional para tomar decisões mais sábias e para agir de forma mais compassiva e eficaz. Portanto, considere como a prática da atenção seletiva aprimora a resiliência. Ao invés de tentar absorver todos os estímulos do ambiente, o estoico direciona seu foco para aquilo que está sob seu controle, suas ações, seus pensamentos, seus julgamentos. Esta habilidade de filtrar o ruído e concentrar-se no essencial permite preservar energia mental e evitar a exaustão emocional diante do bombardeio constante de informações e demandas. Agora, ponderemos sobre a capacidade de reformular narrativas internas, um escudo crucial contra o desespero. Frequentemente, somos aprisionados por histórias que contamos a nós mesmos sobre nossas vidas, histórias permeadas de vitimização, arrependimento e autocrítica. Essas narrativas limitantes moldam nossa percepção da realidade e influenciam nossas ações, perpetuando um ciclo de sofrimento. Os estoicos nos convidam a desafiar essas narrativas, a questionar sua veracidade e a reescrevê-las sob uma nova perspectiva, focando na resiliência, no aprendizado e na possibilidade de crescimento. Imagine um roteirista que, ao revisar seu próprio trabalho, identifica os pontos fracos da trama e os transforma em oportunidades para aprofundar a história e enriquecer a experiência do espectador. Da mesma forma,
podemos nos tornar roteiristas de nossas próprias vidas, reescrevendo as narrativas que nos aprisionam e criando um futuro mais promissor. Entretanto, é crucial reconhecer a distinção entre aceitação e resignação, dois conceitos que, embora pareçam semelhantes, possuem implicações diametralmente opostas. A resignação implica uma passividade paralisante, uma crença de que nada pode ser feito para mudar a situação, enquanto a aceitação é um reconhecimento ativo da realidade, acompanhado de um compromisso em agir de forma virtuosa dentro das limitações impostas. A aceitação não significa concordar com o sofrimento ou se conformar com a injustiça, mas sim libertar-se da resistência e da raiva, direcionando a energia para aquilo que está ao nosso alcance, nossas ações, nossos pensamentos e nossas atitudes. Pense em um agricultor que, ao enfrentar uma praga que destrói sua colheita, não se resigna ao desespero, mas aceita a perda e se dedica a replantar, utilizando técnicas mais eficazes e buscando o apoio de outros agricultores. A aceitação se torna, nesse caso, um catalisador para a ação e para a superação. Ademais, é válido explorar a prática do amor fati, o amor ao destino, como uma ferramenta poderosa para encontrar a serenidade em meio ao caos. Longe de ser uma aceitação passiva do inevitável, o amor fati implica uma celebração ativa de tudo o que acontece em nossa vida, tanto bom quanto ruim, reconhecendo que cada experiência contribui para a formação de nosso caráter e para o desenvolvimento de nosso potencial. Ao abraçarmos o destino com amor e gratidão, libertamo-nos da resistência e da lamentação, encontrando a paz e a alegria em cada momento, independentemente das circunstâncias. Imagine um artista que, ao contemplar uma obra inacabada, não se frustra com as imperfeições, mas as abraça como parte integrante do processo criativo, reconhecendo que são elas que conferem singularidade e beleza à sua criação. Da mesma forma, podemos amar nosso destino, abraçando todas as experiências que a vida nos oferece, reconhecendo que são elas que nos tornam quem somos. Por outro lado, vale a pena refletir sobre a importância de cultivar a humildade como antídoto para o orgulho e a arrogância. O orgulho nos cega para nossas próprias falhas e nos impede de aprender com nossos erros, enquanto a arrogância nos afasta dos outros e nos impede de construir relacionamentos significativos. O estoicismo nos convida a cultivar a humildade, a reconhecer nossas limitações e a valorizar a sabedoria dos outros, aprendendo com suas experiências e buscando conhecimento em todas as fontes. Ao cultivarmos a humildade, tornamo-nos mais abertos ao aprendizado, mais compassivos com os outros e mais capazes de construir uma vida de significado e de legado. Pense em um cientista que, ao fazer uma descoberta revolucionária, não se vangloria de seu sucesso, mas reconhece a contribuição de outros cientistas e a importância da colaboração para o avanço do conhecimento. A humildade se torna, nesse caso, um catalisador para a inovação e para o progresso. Em consonância, é essencial considerar a influência da visão cósmica na promoção da serenidade. Ao contemplarmos a vastidão do universo e a insignificância de nossos problemas em relação à escala cósmica, somos capazes de relativizar nossas preocupações e de encontrar uma perspectiva mais ampla e equilibrada sobre a vida. A visão cósmica nos ajuda a reconhecer a importância de vivermos de acordo com a natureza, de nos conectarmos com o universo e de encontrarmos nosso lugar no todo. Imagine um astrônomo que, ao observar as estrelas, se maravilha com a beleza e a complexidade do universo, reconhecendo a insignificância de seus problemas pessoais em relação à vastidão cósmica. A visão cósmica se torna, nesse caso, um catalisador para a humildade e para a serenidade. Nesse sentido, é importante salientar que, mesmo diante de adversidades implacáveis, a escolha de como responder a elas permanece inviolável e intransferível. É nesse espaço de escolha que reside a verdadeira liberdade e o poder de moldar a própria experiência. Em contrapartida, avalie a importância de cultivar a reserva mental como um baluarte contra o desespero em situações de crise. Diferente da mera esperança otimista, a reserva mental consiste em antecipar mentalmente cenários adversos específicos e delinear planos de ação concretos para mitigá-los. Essa preparação proativa não elimina o risco, mas reduz a paralisia causada pela surpresa, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz. Imagine um alpinista experiente que, antes de escalar uma montanha, estuda detalhadamente o mapa, identifica as possíveis rotas de fuga em caso de tempestade e carrega consigo equipamentos de emergência. Essa reserva mental não garante o sucesso da escalada, mas aumenta significativamente suas chances de sobrevivência em caso de imprevistos. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta uma demissão inesperada. Em vez de se desesperar, lembre-se de ter antecipado essa possibilidade e de ter preparado um plano de contingência.
um currículo atualizado, uma rede de contatos profissionais e uma reserva financeira para cobrir as despesas básicas durante o período de transição. Entretanto, é crucial distinguir a busca pela excelência da perfeição paralisante, um ideal inatingível que nos impede de agir e de progredir. A busca pela excelência implica um compromisso contínuo com o aprimoramento, um desejo de superar nossos próprios limites e de oferecer o melhor de nós mesmos em tudo o que fazemos. No entanto, essa busca não deve se transformar em uma obsessão por resultados impecáveis, que nos leva à autocrítica excessiva e ao medo do fracasso. A perfeição é uma ilusão, um ideal inatingível que nos impede de apreciar o progresso e de aprender com nossos erros. Em vez de nos paralisarmos na busca pela perfeição, devemos abraçar a imperfeição como parte integrante do processo criativo, reconhecendo que são nossos erros que nos ensinam e nos tornam mais fortes. Pense em um cozinheiro amador que, ao preparar um prato novo, não se frustra com os erros e imperfeições, mas os utiliza como oportunidades para aprender e aprimorar suas habilidades culinárias. A busca pela excelência se torna, nesse caso, um catalisador para o crescimento e para a criatividade. De maneira semelhante, pense em como você pode aplicar essa mentalidade quando está aprendendo uma nova habilidade. Ademais, é válido explorar o conceito de indiferença seletiva como uma ferramenta para proteger a paz interior em um mundo repleto de estímulos e informações. Diferente da apatia ou do desinteresse, a indiferença seletiva implica a capacidade de discernir o que é essencial do que é supérfluo, direcionando nossa atenção e nossa energia para aquilo que realmente importa e ignorando o ruído e as distrações que nos desviam do caminho. Essa habilidade exige autoconhecimento, disciplina e um compromisso com nossos valores e prioridades. Imagine um artista que, ao trabalhar em sua obra, se isola do mundo exterior, desligando o celular, ignorando as notificações das redes sociais e concentrando toda a sua atenção no processo criativo. A indiferença seletiva se torna, nesse caso, um catalisador para a concentração e para a produtividade. Analogamente, reflita sobre como aplicar essa indiferença seletiva ao lidar com notícias negativas ou com opiniões contrárias às suas. Consequentemente, é importante considerar a prática da renúncia voluntária como um caminho para a liberdade e para a felicidade. A sociedade moderna nos incentiva a acumular bens materiais, a buscar o prazer imediato e a nos apegarmos a pessoas e a situações que nos trazem conforto e segurança. No entanto, essa busca incessante por satisfação externa pode nos aprisionar em um ciclo vicioso de desejo e insatisfação. A renúncia voluntária implica a decisão consciente de abrir mão de algo que valorizamos, seja um bem material, um hábito prejudicial ou um relacionamento tóxico, em busca de um bem maior, a liberdade, a paz interior e o crescimento pessoal. Pense em um monge budista que renuncia a todos os seus bens materiais e se dedica à meditação e à contemplação. A renúncia voluntária se torna, nesse caso, um catalisador para a libertação do sofrimento e para a busca da iluminação. Pense em como você pode aplicar essa prática ao desapegar-se de um hobby que não te traz mais alegria. Em acréscimo, considere a importância de cultivar a autodisciplina compassiva como um meio de promover o crescimento pessoal sem recorrer à autocrítica destrutiva. A autodisciplina, muitas vezes associada à rigidez e à autonegação, pode se transformar em uma ferramenta de tortura quando utilizada sem compaixão. A autodisciplina compassiva implica o estabelecimento de metas e a adoção de hábitos saudáveis, mas com um olhar gentil e compreensivo para nossas falhas e limitações. Em vez de nos punirmos por nossos erros, devemos aprender com eles e nos oferecer o apoio necessário para seguir em frente. Imagine um treinador que, ao orientar um atleta, o incentiva a superar seus limites, mas o trata com respeito e compaixão, reconhecendo seus esforços e celebrando seus progressos. A autodisciplina compassiva se torna, nesse caso, um catalisador para o crescimento e para o sucesso. Pondere sobre como você pode aplicar esse princípio ao tentar adquirir uma nova habilidade, aceitando os tropeços como parte do processo. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que cada passo, cada reflexão, cada contraponto, não foram meros exercícios intelectuais isolados, mas sim peças de um intrincado mosaico. Um mosaico que, ao ser contemplado em sua totalidade, revela uma imagem surpreendentemente clara. A de um ser humano capaz de navegar as turbulentas águas da existência com serenidade, força e propósito. A busca incessante por ferramentas e estratégias, a dissecação de conceitos e a análise de perspectivas, convergem para um único ponto crucial: o reconhecimento da nossa capacidade inata de moldar a nossa experiência. Não somos meros espectadores passivos diante do teatro da vida, mas sim os seus principais artífices,
capazes de escolher como reagir aos desafios, como interpretar os acontecimentos e como construir o nosso próprio caminho. Como um rio que, ao encontrar obstáculos em seu leito, não se desespera nem se resigna, mas contorna as pedras, adapta-se ao terreno e segue em direção ao oceano. Assim também devemos nós aprender a fluir com as vicissitudes da vida, utilizando a nossa inteligência, a nossa virtude e a nossa resiliência para superar os obstáculos e alcançar os nossos objetivos. Em vez de nos perdermos em labirintos de ansiedade e preocupação, em busca de um controle ilusório sobre o futuro, somos convidados a ancorar-nos no presente, a cultivar a atenção plena e a abraçar a incerteza como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. A serenidade não é um estado a ser alcançado, mas sim uma escolha a ser feita a cada momento, uma postura diante da vida que nos permite encontrar a paz em meio ao caos. A aproximação do desfecho desta exploração nos convida a transcender a mera compreensão intelectual e a internalizar os ensinamentos aprendidos, transformando-os em hábitos, em valores e em princípios que guiem as nossas ações e as nossas decisões. O verdadeiro poder reside não no conhecimento em si, mas na sua aplicação prática, na sua capacidade de transformar a nossa vida e de nos tornar pessoas melhores, mais virtuosas e mais felizes. Compreendendo que a jornada estoica não é um destino, mas sim um percurso contínuo de autodescoberta e de aperfeiçoamento, preparamo-nos para o último passo, para a reflexão final que nos impulsionará a colocar em prática tudo o que aprendemos e a viver uma vida mais plena, mais significativa e mais alinhada com os nossos valores mais profundos. O momento da síntese se aproxima, e com ele, a oportunidade de transformar a teoria em ação, a sabedoria em prática e a serenidade em uma realidade palpável em nossas vidas. Ao contemplarmos o horizonte que se descortina após esta jornada, não nos iludamos com a promessa de um porto seguro e imune às tempestades. A vida, em sua essência, é movimento, é mudança, é um fluxo incessante de desafios e oportunidades. A serenidade estoica não reside na ilusão de controlar o incontrolável, mas na maestria de navegar com graça e resiliência as águas turbulentas da existência. A verdadeira conquista não se encontra na ausência de sofrimento, mas na capacidade de transformar a dor em sabedoria, a adversidade em força e a incerteza em um trampolim para o crescimento. É no reconhecimento da nossa própria fragilidade que descobrimos a nossa verdadeira força, na aceitação da imperfeição que encontramos a beleza da autenticidade e na humildade que aprendemos a valorizar a sabedoria dos outros. Que cada revés, cada crítica, cada decepção, não sejam vistos como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para exercitar a nossa virtude, para fortalecer o nosso caráter e para nos aproximarmos da nossa essência mais pura. Que a busca incessante por validação externa seja substituída pela autovalidação, pelo reconhecimento do nosso valor intrínseco e pela aceitação incondicional de quem somos, com todas as nossas qualidades e imperfeições. A serenidade que almejamos não é um destino final, mas sim uma jornada contínua, um processo de autodescoberta e de aperfeiçoamento que nos acompanhará ao longo de toda a vida. Que a sabedoria estoica não seja apenas um conjunto de conceitos abstratos, mas sim um guia prático para as nossas ações, um farol que ilumine o nosso caminho e nos ajude a tomar decisões mais sábias, mais justas e mais alinhadas com os nossos valores mais profundos. Que a lembrança da nossa mortalidade nos inspire a viver cada momento com intensidade e propósito, a valorizar os relacionamentos significativos e a deixar um legado positivo no mundo. Que a gratidão seja a nossa bússola, guiando-nos em direção à apreciação das pequenas coisas, à celebração das conquistas e ao reconhecimento das bênçãos que nos cercam. A verdadeira prática começa agora. Que este conhecimento não se resuma a palavras, mas se traduza em ações concretas, em escolhas conscientes e em uma vida vivida com integridade, compaixão e serenidade. Que a chama da sabedoria estoica continue a arder em nossos corações, iluminando nosso caminho e guiando-nos em direção a um futuro mais pleno, mais significativo e mais alinhado com a nossa essência mais pura. Que a paz interior seja a nossa maior fortaleza, e que a virtude seja o nosso eterno guia.